Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom que você está aqui. Que bom que a gente pode cultuar ao Senhor como igreja juntos. Começamos domingo passado uma série intitulada Os Milagres de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 2, se você quiser acompanhar dela a meditação desta noite, para os primeiros 11 versículos, que vai relatar um conhecido milagre de Jesus em Caná da Galileia, transformando a água em vinho numa festa de casamento. Festa de casamento. Ao longo dos meus 40 anos de ministério, fiz centenas de casamentos. Teve alguns anos que eu fiz muitos casamentos. Eu optei por, na medida do possível, pregar em todas as formaturas que me convidarem, todos os velórios que me convidarem, todos os casamentos que me convidarem, desde que eu tenha condições para isso, porque entendo ser uma forma de sair das quatro paredes e levar a palavra de Deus num ambiente onde muitas pessoas não iriam a uma igreja para participar de um culto. E nesses longos 40 anos, com essas centenas de casamentos, eu já vivi as mais diferentes experiências que os irmãos possam imaginar. Casamentos muito chiques, né? Talvez uns 3 casamentos estão gravados na minha memória pela pompa, pela riqueza, pelo cardápio, manobristas vindo de fora. Teve um casamento que a mãe da noiva e o pai separados, mas ambos muito ricos. A mãe da noiva chegou e disse: pastor, eu quero que esse casamento seja muito bonito, viu? Tá bom. E o senhor pode ir em tal lugar assim e fazer um terno, e depois o terno é do senhor, e o senhor não tenha dó de gastar, não. Faz um terno bonito, um terno caro, né? Eu achei bom, né? Ganhei um terno naquele casamento. Tive casamentos muito simples. E eu me lembrei aqui de um casamento que trouxe uma comoção para mim, me moveu, porque eu era pastor ainda na igreja cristã da Vila Nova. Eu tinha feito um casamento que eu nem me lembrava. E aí chega lá uma pessoa que era cobrador de ônibus, uniformizada após o expediente de um dia. E ele bateu palmas, eu não tinha secretário, eu mesmo saí no corredor para atendê-lo. Vi que ele estava com a mochilinha, uniformizado, pediu para falar comigo, eu o convidei para entrar para o gabinete. E ele disse assim: pastor, quanto o senhor cobra para fazer casamento? Eu disse: nada. Por quê? Isso não é porque eu vou casar daqui tantos meses e o senhor fez o casamento da minha prima e eu queria muito que o senhor fizesse meu casamento. Eu disse: onde vai ser seu casamento? Eu queria que fosse aqui. Aí eu olhei a data, tal, marquei, realmente eu fiquei comovido com a simplicidade, o jeito dele. Falei assim: eu não fico sem fazer esse casamento de jeito nenhum. Eu fiquei com dó do rapaz, ele conseguiu me conquistar à primeira vista, ao primeiro olhar. E aí nós marcamos tudo, nos organizamos ali, cheguei, compartilhei em casa o que tinha feito. Tá bom, o tempo passou. Depois de muito tempo, esse moço não entrou em contato. Como ele era a parte interessada, eu não me preocupei, e na época não existia celular, eu não me preocupei em fazer grandes anotações, pensando que ele, por interesse, me procuraria. E isso não aconteceu, mas a data estava lá, pelo sim, pelo não, eu fiquei de antena ligada. Quando chega o dia do casamento, nenhum movimento. Esse rapaz desistiu e não me contou, né? O casamento era, não me lembro, 19h30. E quando foi por volta de umas 18 horas, chega ele sozinho lá para conversar comigo, porque os convidados viriam e o casamento ia acontecer. Eu disse: rapaz, você nunca mais falou comigo, eu pensei que você tinha desistido desse casamento. Não, pastor, está tudo certo. Aí eu falei assim: mas e a igreja que não foi decorada? Aí ele disse: mas não é por conta do senhor, não? Eu falei: não, não é por minha conta, não.
Aí depois eu perguntei, e a música? Quem vai tocar no seu casamento? Ele disse, uai, não é por conta da igreja, não? Eu falei, não é também, não. E ele não fez por maldade, foi a simplicidade dele. Aí ele falou assim, eu vou voltar lá em casa para buscar uma radiola, vitrola, você sabe o que é isso, né? Que toca disco. Aí eu peguei e falei assim, onde você mora? E ele estava a pé, estava de ônibus. Ele falou assim, eu moro lá no Vera Cruz. Eu falei assim, não, fora de cogitação. Não dá para você ir no Vera Cruz e voltar. Ele disse, mas não tem problema não, pastor. A gente faz sem música mesmo, faz sem flor, não tem problema não. Vai ter que ser, né? Não tem outro jeito. Tá bom. Começou a chegar um convidado, a igreja não lotou, tinha pouca gente. Mas a noiva chegou, tudo certo. E eu, com dó dele, fui lá, liguei o teclado e toquei a introdução do Deus dos Antigos umas 10 vezes para a entrada dos padrinhos, né? Tá. Pam, parararam, pam, pam. Aí o padrinho entrando e eu, pam, parararam, pam. É o que eu sabia fazer. Aí a noiva chegou. Aí a entrada da noiva eu também sabia fazer o comecinho ali da marcha nupcial. Dó, 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 dó. Mi, né? E fiz a introdução e voltei de novo até a noiva acabar de entrar e fiz o casamento. Enfim, são muitas histórias ao longo desses 40 anos de casamentos de gente famosa. Me chamaram para o hotel fazer o casamento do Araújo, aquele jogador do Goiás, né? O homem suava, ele tinha um problema de suor, ele ia o tempo todo ali com a franela, com a toalhinha na mão. E com isso, a gente aprendeu que em casamento você chora, em casamento você ri, não é? E tem uma coisa em comum em quase todos os casamentos, do Brasil principalmente, atraso, né? Quase todo casamento tem muito atraso. E aqui nós vemos Jesus numa festa de casamento, não é? Bem no começo das suas atividades ministeriais. Jesus deve ter realizado e registrado, ele realizou mais do que isso, porque lá em João diz que muita coisa que Jesus fez não foi escrito nos livros, mas do que foi registrado, Jesus fez 38 milagres, de acordo com algumas contagens, observando aí alguns milagres de Jesus. É claro que isso não é 100% redondinho, porque tem coisas que você põe como milagre, outros não colocam. Bem, enfim, menos de 40 ou aproximadamente 40 milagres. Mas este aqui, que eu escolhi para vir logo depois da introdução feita domingo passado, foi o primeiro milagre de Jesus, e ele optou por realizá-lo numa festa de casamento. O início dos evangelhos apontam o anjo anunciando a Maria que ela ficaria grávida do Messias. O Messias prometido vai nascer. Depois nós encontramos Jesus na sua infância, aparecendo aos 12 anos, numa conversa com líderes religiosos, mostrando ser um menino brilhante. Mas o fato de ser um menino brilhante, que conhecia as Escrituras Sagradas, que era capaz de manter um debate com as altas autoridades religiosas, Jesus teve uma infância comum e ele teve uma adolescência comum, uma juventude comum, numa humilde família de Nazaré. Talvez aprendendo o ofício do pai, que era carpinteiro, pelo menos o pai que o criou. Mas aos 30 anos, ele aparece diante do seu precursor, a quem eu mencionei no sermão passado, que pregava acerca do Messias que haveria de vir, e ele, João Batista, não era o Messias prometido. E um dia Jesus aparece, João Batista o reconhece e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo em seguida, Jesus é batizado, é tentado, começa a escolher os seus discípulos, e aí ele volta para o norte, sai da Judéia e volta para o norte, para ir nesse casamento em Caná da Galileia, e ali ele realiza o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Transformando a água em vinho. Eu quero ler esse texto com você, para que a gente possa, ao ler esse texto,
entendê-lo, e eu espero que você entenda João 2, de 1 a 11, de uma maneira singular, como você nunca leu, nunca entendeu até aqui, para ao final da leitura, que eu vou fazer pausando e explicando, a gente tirar aquelas lições preciosas que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite. A pergunta que este milagre nos leva a fazer para a introdução da leitura é a seguinte: o que você faz quando o vinho acaba? Olha o texto central que vai dar base para tudo aquilo que nós iremos refletir nesta noite. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O que você faz quando o vinho acaba? Existem certas circunstâncias na vida, meu querido, minha querida, que está aqui esta noite, que são circunstâncias que somente Jesus pode mudar. Não vejo ninguém com condições de mudar, transformar água em vinho naquele casamento. Como também não vejo ninguém que é capaz de transformar certas circunstâncias da minha vida a não ser Jesus. Ninguém que seja capaz de transformar algumas áreas da sua vida a não ser Jesus. Com Jesus, o vinho novo de Deus pode vir. E quando esse vinho novo vem, ele é melhor do que tudo que já aconteceu, e ele vem em abundância. Eu tenho certeza absoluta, e não preciso ser profeta para isso, que nesse auditório nosso, existem pessoas sofrendo alguns embaraços, passando por calamidades, pessoas vivendo experiências que não foram previstas. O inesperado pode ter acontecido na vida de algumas pessoas. Situações que chegam e você diz assim para si mesmo: eu não sei o que fazer com essa situação. Com o milagre de hoje, eu quero afirmar para você, sem nenhum medo de errar, que quando o vinho acaba, Jesus pode fazer algo a respeito. Você crê nisso? Jesus pode fazer algo a respeito. Ele tem poder para transformar água em vinho, mas ele tem poder para mudar qualquer situação da sua vida. Ele pode te ajudar a se livrar das situações difíceis, a te tirar de um embaraço qualquer. Ele pode começar algo novo na sua história. Então vamos começar a leitura pelo versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Terceiro dia. O que esse terceiro dia significa? Terceiro dia de quê? Terceiro dia desde quando? Na introdução eu disse que ele saiu da Judéia sul e foi para a região da Galileia norte, para uma cidade chamada Caná da Galileia, que era vizinho de Nazaré, onde ele passou a sua infância. Esse terceiro dia significa o terceiro dia desde quando ele saiu do sul e veio para este lugar, no norte, para essa cidade. O que vimos até aqui, juntando as informações dos 4 evangelhos, foi aquele resumo que eu fiz na introdução. Eu quero destacar que já tinha discípulos acompanhando Jesus. E os seus primeiros discípulos foram com ele para esta região para comparecer a este casamento. Vamos aos 3 próximos versículos. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Não apenas Maria, mas Jesus e os discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, o versículo que nós já citamos lá na introdução, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Preste atenção. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Talvez aqui já esteja o primeiro segredo de tudo que nós vamos refletir hoje, que é convidar Jesus.
Jesus não é intruso. Ele não entra sem ser convidado. Ele não vem sem ser convidado. Porém, o texto diz que Maria foi convidada. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Aí o texto diz, tendo acabado o vinho. Vinho era uma bebida indispensável para uma festa judaica, para uma celebração de casamento, que por vezes durava uma semana, 7 dias de festa. Não tinha geladeira na época. O vinho era uma bebida garantida, porque com a fermentação, melhor dizendo, as bactérias eram eliminadas e era uma bebida segura para as festividades daquela época. O vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. Por isso, o casamento sem vinho era inconcebível na cultura judaica daquela época. Acabar o vinho era, sem dúvida, uma calamidade de proporções enormes, gigantescas. Não podia acabar o vinho. Mas Maria percebe que o vinho tinha acabado. Acabar o vinho naquela ocasião, por mais que você ache estranho, podia significar acabar o casamento, sabia? Porque o casamento, além de ser uma celebração, ele era também uma obrigação legal de duas partes. E a parte responsável pela festa, na união dessas duas famílias, não podia falhar. Se falhasse, ia ter problema. Ninguém ia esquecer daquela festa em que o vinho acabou. O filho do casal iria sofrer bullying a vida inteira. É filho do casal cuja festa foi um vexame. Acabou o vinho. Caso a união fosse preservada, que poderia até ser cancelada, sem dúvida alguma, a parte ofensora iria carregar pela história o constrangimento do que aconteceu para o resto da vida. Mas aí o texto diz assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Sabe o que Maria fez com aquela situação? Levou até Jesus. O que você faz com as situações difíceis da sua vida? Para quem você leva? Para quem você leva? Às vezes a pessoa leva para os mais diferentes lugares. Confiam nas mais diferentes pessoas. Tomam as mais diferentes atitudes. Só não fazem o que é principal. Levar a necessidade até Jesus. Maria levou para Jesus aquilo que estava acontecendo. Por que Maria levou para Jesus esse problema? Eles não têm mais vinho. Jesus não tinha, pelo que consta, realizado nenhum milagre até agora. Maria sabia quem ele era, sabia que ele era filho de Deus, o Messias prometido. Ela guardava no seu coração uma história singular, sem precedentes, onde ela era protagonista, porque ela foi visitada pelo anjo e o seu útero foi emprestado para gerar o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo. E ela guardava isso. Na hora certa, isso iria ser trazido à luz. Mas será que Maria estava pensando no milagre quando ela procurou Jesus? Talvez Jesus, por sua forma muito respeitosa de ser, já estava acostumado a ajudar como filho primogênito a sua mãe. E talvez a sua mãe tenha pensado o seguinte, eu vou levar o problema até para ele, ele tem habilidade, ele vai arrumar um jeito de contornar esta situação, talvez reunir aí uma contribuição dos amigos mais íntimos, correr atrás de vinho aí para comprar, sem que os noivos se preocupem, sei lá o que tinha na cabeça de Maria. Mas uma coisa eu sei, ela levou o problema para a pessoa certa. Foi até Jesus e disse, o vinho acabou. A resposta que Jesus Cristo deu
parecia um tanto dura. Ele disse assim: que temos nós em comum, mulher? Que temos nós em comum? Outra tradução ainda era mais difícil de ser lida e interpretada, que dizia assim: que tenho eu contigo, mulher? Mas não era do feitio de Jesus ser desrespeitoso. Será o que está acontecendo exatamente nesse momento? O que está acontecendo é que após o batismo, ao começar a escolher os seus discípulos, Jesus está passando por um processo de mudança no foco da sua vida. Ele está começando oficialmente o seu ministério. E ele queria que ficasse claro para ele, para os discípulos e até mesmo para Maria, que apesar dela ser uma mulher tão importante, o vínculo entre eles não podia ser esse vínculo maternal possessivo, porque ele tinha que dar satisfação ao Pai e a hora dele ainda não havia chegado. Depois a gente vai entender pelo texto que parece que Deus disse para ele assim: não, tudo bem, sua hora chegou, começa. Porque o milagre acontece. Mas quando ele diz assim: a minha hora ainda não chegou, no final do verso 4, ele minimiza a dureza da primeira frase, porque ele está dizendo para aquela mulher, Maria, mulher santa, piedosa, especial, bem-aventurada entre as mulheres. Ele estava dizendo assim para aquela mulher: eu agora vou começar a andar no ritmo das batidas dos tambor do meu Pai Celestial. É Ele que dá o comando para mim da agora para frente. É o que ele está dizendo para sua mãe, Maria. Eu ando agora no passo e no compasso do meu Pai Celestial. É interessante. Vamos seguir a leitura? Na leitura, no verso seguinte, né, que é o verso de número 5, diz assim: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Vamos fazer agora uma análise desse bloco de versículos. A primeira parte é quando Maria disse para eles: façam tudo o que ele lhes mandar. Meu querido, depois dessa conexão que Jesus mostrou com o Pai, depois que Maria conversou com ele, esse diálogo duro aconteceu. Maria não desistiu. Ela sabia que algo ia acontecer. E por isso ela chega nos serviçais e diz assim: façam tudo o que ele mandar, tudo o que ele ordenar. No começo eu disse: convide Jesus, é o primeiro segredo. Segundo, eu disse para vocês o quê? Que ao convidar Jesus, ele tem poder e é capaz de transformar qualquer situação vexatória, calamitosa na sua vida. Mas tem um segundo segredo: obedeça a Jesus. Não adianta convidar e não obedecer. Faça tudo o que ele ordenar. Eu creio que pela primeira vez, o público daquela época, os convidados daquele casamento, os leitores da Bíblia Sagrada iriam descobrir que esse Jesus, Messias prometido, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tinha poder para pegar algo quebrado e consertar, algo que já está velho e renovar. Ele tinha condições de pegar algo que estava acabando e fazer multiplicar. Ele tinha poder para fazer todas as coisas. Basta apenas que sigam essa instrução de Maria: façam tudo o que ele vos mandar. Esse princípio nunca acabou. É do Velho Testamento, é do Novo Testamento,
é um princípio dos evangelhos, é um princípio para os dias de hoje. Tem gente que diz assim, eu não sei por que eu não consigo. Meu querido, minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem obedecido Jesus? E não é obedecer parcialmente, porque tem gente que obedece pelas metades e acha que está bom. O que Maria disse foi, fazei tudo, não é pelas metades, não é parcialmente. É uma obediência plena, uma obediência completa, uma obediência total, uma obediência sem questionamentos, sem sis, sem porquês, uma obediência integral àquilo que Jesus ordena. E eu vou dizer mais, existem coisas que já estão ordenadas na palavra. Você não precisa sequer se dar ao trabalho de perguntar qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus já está revelada nas Escrituras. O que você precisa é simplesmente obedecer. E obedecer de modo integral. Aí sim, Ele poderá fazer um milagre na sua vida pessoal, Ele poderá fazer um milagre na sua vida familiar, Ele poderá fazer um milagre nos seus relacionamentos, Ele poderá fazer um milagre nas circunstâncias que te cercam, Ele poderá transformar as situações mais difíceis da sua vida, mas pela obediência total, não parcial. Aí o texto diz que havia ali perto, 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. 80 e 120 litros. Quem vai a Israel, vai a Caná da Galileia, mas tem em outro lugar também, você vê esses potes que eram usados nessas experiências cerimoniais de purificação que estão lá. Na igreja onde supostamente aconteceu a transformação da água em vinho, que tem lá em Caná da Galileia, existe um lugar onde que você visita, um corredor muito apertado, mas ali você para um pouquinho e tem lá, historicamente, algo que é considerado como esse pote de pedra para se colocar a água para essa cerimônia de purificação. Lavagem cerimonial. Cabe de 80 a 120 litros, são 6. Eu fiz uma continha muito simples. Se de 80 a 120, a média pode ficar em 100, concorda? Se são 6, pelo menos 600, né? 600 litros de água cabiam naqueles potes de pedra. E aí o Senhor dá instruções aos serviçais, dizendo o seguinte, encham, olha aí o texto no verso 7, os potes de água, e eles encheram até a borda. Espere um pouquinho, vamos raciocinar aqui, me ajuda a refletir, me ajuda a pensar. Faz sentido encher esses potes de água? Eu acho que não faz sentido, concorda comigo? Não faz sentido. A festa já tinha começado. A lavagem cerimonial acontecia no começo. Se estava vazia é porque já tinha usado para fazer as purificações. Há quem diga que parte da água era separada para também purificar os vasilhames que eles iam usar para a comida. Não importa. Mãos, pés, etc. E é interessante porque o judeu tinha o hábito de lavar a mão, não é? Era um hábito cerimonial. E eu acredito que nós, do mundo inteiro, mas os brasileiros, nunca ouviram tanta recomendação para lavar as mãos, igual nós estamos vendo e ouvindo nos últimos meses, né? Algo que já era comum nas festas, nas cerimônias e nas refeições do povo judeu. Mas Jesus instruiu eles a encher aqueles potes de água, voltando o foco para o verso 7. E eles podiam questionar, para que fazer isso? Eles podiam dizer, mas esse trabalho todo é desnecessário. A cerimônia de purificação já aconteceu. Não faz sentido. Não faz sentido. Lembra qual é a instrução de Maria? Façam tudo o que Ele ordenar. Você está disposto a obedecer
a Jesus, mesmo quando essa obediência não faz sentido para a sua lógica humana? Você já viu como nós temos uma tendência para questionar em vez de obedecer? Para quê? Por quê? A Bíblia diz que os servos simplesmente obedeceram e encheram até a borda. Esse detalhe colocado no texto me fez questionar por que essa ideia de encher até a borda. Eu encontrei uma explicação simples, talvez até mais do que simples, simplista, mas que fez sentido para mim, pode fazer sentido para você. Era para ficar bem claro que não cabia mais nada dentro daqueles potes. Só havia água mesmo. Não vai pôr corante, não vai pôr xarope, não vai pôr nenhuma essência. Porque alguém poderia dizer, não teve transformação nenhuma, não foi uma essência, algo muito forte que eles colocaram ali, né? Um extrato, um xarope, alguma coisa. Não. Água até a borda. Vamos seguir a leitura, verso 8. Então lhes disse, se você pensa que fazer com que os servos enchessem aqueles potes já era muito estranho, e os servos poderiam ter questionado, imagina o próximo passo. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, e eles assim fizeram. Eles não sabiam que era vinho. O que eles puseram no pote era água. Agora está dizendo assim, pega essa água, não é? Coloca uma porção dela na mão, vai até o mestre cerimonial, o responsável pela festa, aquele que prova a bebida e a comida antes de distribuir para os convidados, e dê para ele. Eu, na minha humanidade, queria fazer uma pergunta para Jesus. Jesus, não faz sentido levar água para o mestre cerimônia beber? Ele vai me questionar. Ele vai me confrontar. Mas a Bíblia diz que eles simplesmente, olha o que aconteceu? Eles assim fizeram. Eles assim fizeram. Sabe por que eles fizeram? Porque eles eram obedientes. Tem certos momentos na nossa vida que a atitude que vamos tomar requer fé e requer obediência. Jesus alguma vez já lhe pediu para fazer algo assim? Que você precisasse simplesmente ter fé e obediência para fazê-lo? Continuo enfatizando. Nossa atitude deve ser tão somente obedecer. Vamos continuar lendo para saber o que aconteceu na sequência dessa situação. Verso 9, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, ninguém sabia. Só os servos, Jesus e Maria. Embora soubesse os serviçais, está aí a comprovação disso, de que haviam tirado água. Se virou vinho, alguma coisa milagrosa aconteceu. Então, o cerimonial chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, já não estão mais com gosto, com paladar muito exigente, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Mas você guardou o melhor vinho até agora? 600 litros do melhor vinho da festa. E o mestre de cerimônia, surpreso com a inversão acontecida. Houve uma inversão. Todos servem primeiro o bom, depois que serve o inferior. E o seu vinho que veio depois tem um gosto visivelmente melhor do que tudo que já foi servido até aqui. Tem gente que fala assim, Jesus transformou água em suco. Porque nós temos dificuldade com a bebida alcoólica. Então eu queria fazer um parênteses que não tem nada a ver com o propósito desse sermão, porque esse ano eu já fui questionado mais de uma vez sobre
pessoas que usam álcool, bebem bebidas alcoólicas. Eu queria afirmar para você que é uma decisão entre você e Deus. Eu posso te dar alguns princípios. Número 1, existem pessoas que precisam ficar totalmente afastadas do álcool, concordam? 100%. 100%. Nem biotônico Fontoura podem beber. Porque são pessoas que ou já dependeram ou têm tendência para depender da bebida. E se ele beber um pouquinho, vai perder a sobriedade. Certo? Tá bom. Segunda observação que eu quero fazer. A Bíblia não condena a bebida no contexto bíblico. Porém, ela condena a embriaguez, ela condena a falta de sobriedade, que é praticamente a mesma coisa da embriaguez, ela condena o vício, ela recomenda que quem tem funções de influência e liderança seja dado a pouco vinho, ou não seja dado ao vinho, melhor dizendo. Porém, antes de eu fazer as duas perguntas, porém, nós temos uma responsabilidade com o nosso testemunho, temos uma responsabilidade com as pessoas que nós influenciamos, nossos filhos, nossos netos. Eu sei de pessoas que, se pudessem voltar atrás, diriam o seguinte: eu não iria pôr uma gota de álcool na minha boca, porque eu sei o meu limite. Mas, infelizmente, o meu filho, que me viu bebendo, não sabe o limite. E, por não saber o limite, eu hoje lido com um problema de álcool com o filho que eu tenho. Eu conheço pessoas nessa situação. Mas, feito isso, eu queria fazer duas perguntas para fechar esse assunto, que não é a nossa ênfase hoje. Quantas pessoas e famílias você conhece que foram beneficiadas com o álcool? Quantas? Nossa, mas você precisa ver o tanto que a bebidinha que essa família usa e bebe faz bem para eles, faz bem para os filhos, faz bem para as reuniões, faz bem para as festas. Quantos casos você conhece? Vou inverter a pergunta agora. Quantas famílias você conhece que já foram destruídas por causa do álcool? Quantas? Baseado nisso, eu volto à primeira frase que eu citei agora mesmo. É entre você e Deus. Eu, como pastor, não posso te proibir e dizer que é a Bíblia que me dá autoridade para te proibir. Mas eu posso te fornecer esses pontos para você analisar e refletir. E tomar a sua decisão pessoal em relação ao testemunho, aos mais fracos na fé, àqueles que ainda não se converteram ao Senhor Jesus, os seus filhos, os seus netos e assim por diante. Ponto final, voltamos a ênfase aqui para o texto. O primeiro milagre de Jesus tem uma correlação com o primeiro sinal de Moisés lá em Êxodo. Você concorda? O primeiro de Moisés foi transformando as águas em sangue. O primeiro milagre de Jesus foi transformando a água em vinho. O sangue de lá simbolizava a morte. Quem é que ia beber sangue? Depois nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E nós temos ele realizando o primeiro milagre, transformando a água em vinho, que simboliza alegria, celebração e festa num casamento. Você não acha que isso tem um significado, tem um valor? Versículo 11, a gente termina o texto. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nenhum milagre realizado por Jesus foi exibicionismo. Nenhum milagre realizado por Jesus foi algo feito para manifestação de poder e dizer: olha aqui, eu tenho poder sobre tudo e sobre todos. O milagre tinha outro propósito. Nesse caso específico de João capítulo 2, era um sinal para que a glória do Pai, através dele, fosse revelada e para que os seus discípulos pudessem consolidar a fé, depositar a fé em Jesus.
O que é um sinal? Engraçado, esses sinais acompanharão. Milagre não é carro-chefe. Sabe qual é o grande problema de conferência que fica pondo a ênfase em milagre? E eu já vi várias. Quer atrair multidões? Vem, porque o grande milagreiro, o homem de Deus que cura os surdos vão ouvir, os cegos vão enxergar, os paralíticos vão andar. Sabe qual é o grande problema? Não é que Deus não faça milagres. O grande problema é que a ênfase não é para estar no milagre. O milagre é um sinal que acompanha. É interessante isso. Teve uma ocasião em que Jesus perdoou pecados, eu disse isso no sermão anterior, e ele foi questionado por que ele perdoou pecados. Aí o sinal veio em seguida para tapar a boca daqueles críticos que estavam questionando Jesus. E ele disse assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecados. Ele então ordenou ao paralítico, levanta e anda. É um sinal para autenticar aquilo que eu estou fazendo como Filho de Deus. Sinal, meu querido, é sinal, é sinalização. No trânsito nós temos placas sinalizadoras. Algumas negativas, outras positivas. Não é, por exemplo, placa, buraco na pista, curva perigosa, risco de animais silvestres, zona escolar. Todos esses sinais é para que você diminua, desacelere, diminua a velocidade. Existem sinais positivos, indicando que tem uma área de descanso. Em algumas estradas dos Estados Unidos, boas de se viajar, quem gosta de direção, gosta de dirigir lá, estradas muito bem sinalizadas, muito boas, muito bonitas. E às vezes, eu já fiz 2 vezes uma viagem entre Los Angeles e Las Vegas, e é uma viagem de algumas horas, mas na viagem tem pelo menos 2 áreas de descanso. Não tem lanchonete, é tudo aqueles armários, aqueles bares que você põe a moeda e sai ali alguma coisinha para você passar o tempo, tem os refrigerantes e a água, banheiros, mas tem também sombra se você quiser pôr o carro, deitar, descansar. Que boa notícia para quem está cansado, para quem precisa de banheiro, não é? É uma placa que indica isso. Posto de gasolina, hotéis, etc. Sinalização. Os milagres de Jesus eram sinais que apontavam para algo muito maior que podia acontecer. Sinais para revelar a glória do Senhor. Quando você faz propaganda de milagres, via de regra, o crédito e a glória não é para Jesus. O outdoor é com a fotografia bem grande do pregador, do milagreiro, né? E toda a ênfase em torno de pessoas. Jesus ocupa um lugar bem no cantinho, bem pequenininho, bem escondidinho. O Senhor pode trazer o vinho da alegria para a sua vida. Mas o que Ele mais quer fazer hoje à noite é que você seja lavado pelo sangue dEle, para que você possa viver uma mudança processada pela salvação através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero terminar com 2 perguntas. A primeira delas é: quais são os benefícios de convidar Jesus para a sua vida? Primeiro benefício, Jesus vai cuidar de todos os seus problemas. Amém? Você crê que Jesus pode cuidar dos seus problemas? Todos eles. Todos eles. Todas as suas dificuldades. Quando o mar está calmo, qualquer um pilota, qualquer um usa o leme. Porém, quando o mar se torna perigoso, você pode entregar o leme para o capitão, para o general, para Jesus e dizer: cuida, Senhor, porque eu não consigo. Eu não consigo. E você pode ficar tranquilo, porque a Bíblia diz que Ele vai cuidar de tudo. Segundo benefício, Jesus transforma o ordinário em extraordinário.
Pensa, transformar água em vinho. A água era o comum e o ordinário que acontecia na lavagem cerimonial. Eu sei que a água é extraordinária para quem tem sede, para produzir limpeza. Estamos vivendo dias de terrível calor na nossa região. Porém, água não iria mudar aquela festa. Aliás, iria mudar para pior, porque o vinho acabou, agora só tem água para servir aos convidados. Mas com Jesus ele pega o comum, que é fácil de conseguir, e transforma no extraordinário. Creia que você pode colocar o normal e comum nas mãos de Jesus, que ele sabe o que fazer para transformar jarros de água que são comuns em verdadeiros jarros de vinho que podem alegrar sua vida. Mais um benefício. Jesus coloca outros para trabalhar visando o seu bem. Você viu quantos servos trabalharam para o bem daquele casamento, daquele noivo, daquela noiva? Enquanto eles estavam ocupados em cuidar dos convidados, Jesus estava pondo pessoas para trabalhar em favor daqueles noivos e daquelas famílias. Outro benefício, Jesus garantiu o futuro daquela família. Poderia ser um futuro calamitoso, de muitas zombarias, de muita crítica, mas não, foi um futuro tranquilo, porque Jesus cuidou para que o vexame não tomasse conta daquela festa de casamento. Por isso, aquilo que poderia ser vexatório virou algo tranquilo para o resto da vida. Jesus vai lhe dar o melhor até o fim, porque com Jesus a festa nunca acaba. Eles não têm mais vinho, a festa vai acabar, não. Só se Jesus não estiver aí. Se Jesus estiver presente, com ele a festa nunca vai acabar. A fonte de Jesus, ela é inesgotável. É uma fonte sem fim. Sexto, Jesus vai revelar a glória dele em sua vida, em sua casa, para sua família e para outras pessoas. Ele revela a sua glória. A segunda pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quais são as lições que aprendemos com esse milagre? Quais são as lições? Jesus pode ter ido àquele casamento sem imaginar que algo dessa natureza ia acontecer. Mas como Jesus sabe de todas as coisas, ele é o Filho do Pai. Talvez na sua sintonia e conexão com o Pai, ele sabia que ele não estava ali à toa. Mas vamos lá. Primeiro, Jesus se importa com todas as áreas da sua vida. Talvez você está dizendo assim, eu já vi muita gente dizer isso, pastor, eu não tenho nem coragem de pedir isso para Deus, isso é muito pequeno. Isso é muito insignificante, Deus tem mais o que fazer. Você está enganado. Deus se preocupa com as coisas mais corriqueiras e normais da sua vida. Quando a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça, não é porque ele tem matematicamente falando no computador do céu o número de fios de cabelo da minha cabeça. Ele está apenas numa figura de linguagem dizendo assim, não tem nada que seja irrelevante para mim. Eu sei tudo o que te perturba e estou disposto a te ajudar. Tem gente que vê Deus como um desmancha-prazeres, vê Jesus como um desmancha-prazeres. Só tem proibição, não. Não é? Eu já contei aqui há muitos anos atrás que no meu primeiro pastorado em Morrinhos eu fui visitar um fazendeiro bem-sucedido, dono de muita propriedade, a mulher dele frequentando a igreja e ele muito crítico. E eu cheguei na casa dele, ele me recebeu bem, mas não demorou praticamente nada para ele começar a me fazer perguntas cheias de negatividade, cheias de não. É verdade que a igreja não aceita fumante? É verdade que vocês não dançam? É verdade que vocês não bebem? E começou um tanto de pergunta e eu tive muita paciência, mas chegou um momento que eu disse, espere um pouquinho. O senhor vai parar um pouquinho que eu vou dizer para o senhor o que a igreja permite. Porque o senhor está perguntando só o não. O senhor não sabe o tanto que é bom servir a Deus. O senhor não sabe o tanto que é maravilhoso estar na igreja. O senhor não sabe quantas coisas boas cercam aquelas pessoas que andam e amam Jesus. Então o senhor vai me ouvir que eu vou te dar uma relação aqui agora mesmo.
Porque, na verdade, tem gente que pensa que Jesus é um desmancha-prazeres. Deixa eu falar uma coisa, Jesus estava numa festa. Ele gostava de festa. Sabia que quando Mateus foi chamado para acompanhar Jesus, ele quis dar uma festa para seus amigos para anunciar que ele seria discípulo de Cristo, e Jesus ficou e foi na festa? Foi. E eu imagino que não era uma festa assim, toda religiosa, toda cuidadosa. Não, porque Mateus estava começando a sua caminhada com Cristo. Mas Jesus foi. Por isso algumas pessoas chamavam Jesus de glutão e beberrão. Então, deixa eu falar uma coisa, Jesus se importa com todas as áreas da sua vida. Não tem problema que seja pequeno para você dizer, não vou incomodar o mestre. Outro, Jesus pode trazer de volta a verdadeira alegria. Se você está triste, seja por que motivo for, perdi uma pessoa que eu amo, ou qualquer outro tipo de perda, tive um diagnóstico médico desfavorável, notícia de perda de emprego, perda de renda. Meu amigo, seja qual for a situação que você esteja vivendo, a palavra de Deus nos diz que Ele pode restaurar a alegria, trazer de volta a festa, a celebração, porque o Senhor é sensível aos problemas que você enfrenta. E a alegria que o Senhor traz não é pequena, não. O vinho foi 600 litros, transbordando nos potes. Porque essa é a proposta de Jesus para você. Vida e vida em abundância. Mais um, último. Obedeça a Jesus, mesmo quando isso não fizer sentido. É arriscar? Então arrisque. Com Jesus você pode arriscar sem medo. Isso pode significar falar quando você não gosta de falar. Mas o Senhor pode chegar em você e dizer, você vai ter que dar seu testemunho e falar. E isso pode significar estender a mão para alguém quando é muito mais simples e fácil passar de largo e não dar a menor atenção. Isso pode significar enfiar a mão no bolso sem ter muito, mas repartir o pouco que você tem para ajudar alguém que realmente precisa. Isso pode significar dizer sim para o chamado de Deus para o ministério, mesmo quando você acha que os seus compromissos diários, as suas obrigações profissionais, as suas ênfases familiares não permitem. Mas o Senhor está te chamando, você sabe que está, e você tem que sair do comodismo. Obedeça. E você vai descobrir que mesmo se não fizer sentido, a obediência traz consigo tremendos resultados. Tremendos resultados. Termino. Convide Jesus. Sabe por quê? Porque com Jesus a festa nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Convide Jesus, sabe por quê? Porque a presença de Jesus fará a diferença entre catástrofe e júbilo. Convide Jesus porque Ele tem abundância de alegria para derramar sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Pai, eu quero nesta oportunidade, ó Deus, entregar esta palavra primeiramente ao Senhor, para que o Teu Espírito faça dela o que Ele quiser, para produzir em nós também o que o Senhor quiser. Nós queremos simplesmente obedecer, simplesmente convidar, simplesmente dizer ao Senhor que não somos suficientes, precisamos de Ti porque o vinho pode acabar. Precisamos de Ti porque a única garantia que temos de que a festa vai continuar, a única garantia que temos de que o milagre vai acontecer, é se o Senhor estiver presente. E nós convidamos o Senhor para estar presente em nossa vida, para estar presente em nossa casa, para estar presente em nosso ambiente de trabalho, para estar presente entre nós, porque é a Tua presença que pode transformar
a pior situação possível em uma grande celebração de alegria, em uma grande festa. Pai, nós estamos conscientes de que a lei foi substituída pela graça. Os potes que serviam simplesmente para a lavagem cerimonial, potes esses que esvaziavam, enchiam, lavava hoje, mas amanhã precisava lavar de novo e depois de novo, foi substituído pelo vinho da alegria, que é abundante e definitivo, porque o Senhor trouxe para nós um novo tempo, o tempo da graça. Não o tempo da lavagem cerimonial, mas o tempo da lavagem pelo sangue do Cordeiro, que é efetiva e definitiva. E o tempo da alegria transbordante que só a Tua presença pode trazer. Faça isso, Deus, com todos aqui. Eu não sei quantas pessoas nesse auditório precisam convidar Jesus para as suas vidas, para os seus casamentos, para os seus ambientes de trabalho. Eu não sei quantas pessoas que estão nos assistindo precisam fazer hoje um convite a Jesus, mas eu sei que se Jesus for convidado e se houver obediência, o milagre vai acontecer. Muito obrigado, Deus. Nos dê uma semana vitoriosa, cheia da alegria do Espírito, cheia do vinho, da festa, da celebração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.